Bom dia, pessoal. Meu nome é Rogério, sou voluntário aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima e eu venho sempre às terças-feiras trazendo algumas reflexões para a gente pensar juntos. E como o Ramires falou, de formas pensamento. Isso é muito interessante, porque o que são formas pensamento? Corpo físico apenas é um receptáculo para o espírito se manifestar. O espírito sai, o corpo queda. Então, espírito nada mais é do que aquilo que a gente pensa, sente e faz. Pensamento é vida. Pensamento, falam que é um segredo nos segredos de Deus, porque nós não conseguimos saber a origem. O pensamento ele brota, ele aparece, simplesmente. E se nós conseguirmos ter paz, foco, a gente controla um pouco isso. Formas pensamento, elas ficam gravitando em torno da nossa aura. Mas o que seria a aura? Então nós temos um corpo físico com um espírito que é quem fala, se manifestando dentro desse corpo físico e precisa ter um envoltório para que esses dois corpos se acoplem, fiquem ali encaixadinhos. Isso é o corpo energético, ou chamamos de aura, dependendo, tem várias nomenclaturas. E aquilo que a gente pensa e sente se revela na aura. Então, é muito comum quem tem uma clarividência desenvolvida perceber pelas cores e por formas aquilo que a pessoa está pensando e sentindo. Um exemplo, uma pessoa tem uma noite de sono complicado, com pesadelos, um sono bem atormentado. O que é que ela fez antes de dormir? Ela pode ter assistido um filme de terror. Então aquelas imagens que ela fica assistindo, o chakra frontal, que é responsável pela visão, vai absorvendo. O chakra frontal, responsável pela visão, absorve tudo. É um dos chakras mais utilizados, porque nós somos muito visuais. Nós olhamos e gravamos, nós olhamos e assimilamos tudo isso. Então, se essa pessoa, antes de deitar, aconteceu de assistir um filme, eu sou contra, cada um assiste, todo mundo é livre, né? Só que o que acontece? Aquelas imagens mexem com os teus conteúdos internos, te assustam, agravam uma situação, marcam de alguma maneira. E aquilo fica inconsciente, gravitando em torno da tua própria energia. Então você leva isso para o sono, você perde a consciência e aquilo se torna formas mentais mais potentes que vão tirar o teu sossego. Isso é certo. Mesma coisa ao contrário. Se eu assisto um filme dedicado ao amor, à caridade, eu também vou ter essas mesmas formas de pensamento gravitando em torno da minha aura. Isso não quer dizer que vai durar para sempre. Tem um período para essas formas se diluírem. Lógico, depende da minha nutrição. O que é que eu vou, depois do filme, fazer? Vou cair no sono? Eu vou levar isso junto. E se eu for tomar um banho, se eu for fazer um lanche, se eu pegar um livro para ler, se eu ouvir uma música, se eu conversar com alguém. Então eu vou diluindo essas formas e eu não vou arrastar toda aquela carga para o meu sono. Depende do quanto aquilo foi intenso para mim ou não. Saber lidar com essas coisas não tem problema. Você pode assistir o filme que você quiser, ação, policial. Eu acho meio absurdo aqueles filmes, né, que um cara sozinho destrói uma cidade inteira, né, só dá ele no filme. Tudo bem. Cinema, fotografia, arte, isso também evolui o espírito. Agora, o que eu vou fazer com aquela mensagem, com aquelas imagens, que aí sim entra a parte espiritual. Então, se tudo bem, eu termino de assistir o filme e espero 1 hora a 2 horas, tudo isso daí se dilui e eu posso dormir normalmente. Agora, e quando a gente fica pensando em alguém o tempo inteiro? Falam que o álcool e as drogas
matou muitas pessoas, mata até hoje. A guerra também matou muita gente. Mas a viciação mental é o pior inimigo de todo mundo. A gente passa pela rua e vê postes lá, cartazes, amarração. Tá, isso é feito uma magia que, infelizmente, pessoas procuram essas pessoas para fazer esse tipo de coisa. Mas a amarração maior que tem é a do pensamento. Eu crio uma força tão grande nesse pensamento, que é vida, que isso daí se torna algo praticamente real. Então, muitas pessoas, eu estou apaixonada, eu estou apaixonado, não param de pensar naquela pessoa. Quando você pensa vibrando algo bom, isso faz bem. E quando você fica com ciúmes, quando você fica irritado, quando você fica desconfiado, que energia que você gera? Qual é a forma pensamento disso? São Paulo é uma cidade muito movimentada. São Paulo tem a mistura de raças do planeta inteiro. Então, São Paulo tem muitos tipos de forma pensamento gravitando na aura da cidade. Não é só o corpo da gente, espiritual e físico, que tem uma aura. A cidade tem uma aura, tudo tem uma aura. Essa cadeira, ela tem um duplo, tem a aura dela, o duplo energético. Então, quando a gente está no trânsito, como é que funciona a tua energia? Tem pessoas que não ligam, vão numa boa, parou, tá bom. Não é porque parou o trânsito que eu vou parar de pensar algo bom. Não é porque parou o trânsito que eu vou deixar de emanar uma energia boa. Simplesmente aquilo é circunstancial. Parou. Tá, liberou, eu continuo andando. Então tem pessoas que funcionam desse jeito. Legal. Mas tem pessoas que não funcionam assim. Então elas ficam enraivecidas, elas ficam xingando, elas ficam tendo uma atitude invisível. Ninguém está vendo o que ela está pensando e sentindo, mas ela está vibrando. Aí que é o problema. E não é uma única pessoa no trânsito caótico de uma cidade como São Paulo. São muitas pessoas. A soma de todas essas formas mentais cria uma gigante forma mental. Então basta aquela pessoa que se comporta, que não reclama, que está ali bonitinha, basta ela vacilar um pouquinho, ela já se liga a essa forma mental. E ela vai fazer parte dessa camada irritadinha de uma sociedade que não pensa na parte espiritual e que se incomoda tanto simplesmente porque o trânsito apenas parou. Isso é circunstancial. Se fosse fixo, essa cidade não andava. Ou então não sai de casa, vai a pé, muda de atitude. Mas a gente não tem como mudar a consequência de uma cidade que vende tantos veículos e que não tem mais para onde fluir o trânsito. São Paulo não teve um crescimento planejado. São Paulo é uma emenda de vilas, com vilas, com vilas, com vilas, com vilas. E está aí. São Paulo é isso aí. A soma de um vilarejo com outro. Brasília já é uma cidade planejada, então ela tem retas longas. Para cá é um bairro industrial, para lá é um bairro residencial. Então as pessoas talvez até nem saibam, mas elas administram melhor esse tipo de forma de pensamento. Então, sabendo disso, qual vai ser a tua atitude quando se deparar com o trânsito mais tarde? O máximo que nós pudermos vigiar o pensamento é melhor para você, é melhor para o teu campo energético, é melhor para o planeta em geral. Porque aquilo que eu vibro se torna vida. Aquilo que eu penso também. Então, na medida que eu vou percebendo aquilo que é meu e aquilo que não é meu, eu não sou assim, irritado. Por que eu estou assim? Né? Ou então, eu sou irritado, por que eu não vou tentar melhorar então? O estudo é fundamental. Por quê? Traz informações. O estudo, ele traz um desenvolvimento de raciocínio que certas coisas não vão mais nos incomodar. E na medida que a gente estuda e amplia o conhecimento,
lembrando que conhecimento não é sabedoria, a gente, o que acontece? Tem situações que a gente vai ter que passar na vida. São ciclos de resgates que nós vamos ter que nos deparar. Mas dependendo do teu grau de conhecimento, você passa até sem perceber. Por quê? Você já está num ponto que vai chegar uma prova para você, tudo bem. Eu tenho que passar, tudo bem, não tem problema. Você passando dessa forma, ela termina mais rápido, ela não te maltrata, né? Como tem muita gente que reclama, né? Ah, minha vida está horrível, que situação péssima. Para de reclamar que ela começa a melhorar. Não tenha dúvida nenhuma. Então, acho que formas de pensamento é isso, né? O que eu levo, né, das coisas que eu vejo? Televisão, noticiário. Duvido algum noticiário falar que uma família inteira foi ajudada numa casa espírita. Isso eles não falam, porque não dá audiência. Mas falar que o ônibus capotou, morreram 20, o cara sequestrou alguém... qual é a tua nutrição espiritual? Tudo bem, tem que saber o que está acontecendo com o mundo, mas já percebeu que todo dia é a mesma coisa? Aquilo que aconteceu um mês atrás, os caras ainda estão falando, dando valor para isso. Não vai passar na televisão o lançamento do livro do Ramírez, porque não dá audiência. Só que vai ver o valor que tem num livro daquele. Uma mudança de consciência. Ah, mas o repórter que fez a matéria é inteligente, é conceituado. Tá bom, a inteligência ela caminha a passos largos. Um cientista da NASA é um cara super inteligente, mas se ele não tiver sabedoria, o que ele faz quando ele chegar em casa? Chega alcoolizado e briga com a mulher, bate no filho, chuta o cachorro? Inteligência é uma coisa, sabedoria é algo que faz você ter uma consciência mais ativa, uma forma de pensamento mais iluminada, porque uma transformação de consciência mexe com valores, e valores você pode modificar a tua vida inteira. Se aquilo que eu penso é aquilo que eu sou e consequentemente o resultado da minha vida, está aí um diferencial para a gente explorar mais. Eu preciso pensar mais nas consequências, nos resultados das minhas ações, que é o reflexo da minha vida, o resultado da minha vida. Então, a forma de pensamento que eu invisto quando eu acordo, qual é? Ah, eu estou atrasado, ai, dificuldade, eu tenho que pagar essa conta. Tá, isso faz parte da vida. Qual a novidade? Quando a gente poderia, ao acordar, saudar a alegria de estar vivo, encaixado num corpo para aprender um monte de coisas. Quando a gente pode acordar pela manhã e falar, que legal, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. A escolha de cada um. E eu tenho certeza que é só o conhecimento, o estudo, que traz para a gente novos horizontes, novas formas de ver as mesmas coisas com outro olhar. Não adianta eu insistir da mesma forma, do mesmo jeito, por anos. O mundo não para de mudar. E eu só mudo se eu quiser. E a melhor forma de a gente manter uma boa energia gravitando na nossa aura é a oração. A oração é um ato religioso ou científico que faz atingir uma conversa, um agradecimento, um louvor a um ser transcendente e divino, que é pura luz, que é puro amor, que foi quem te deu a vida. Então, elevar o nosso pensamento a essa causa maior, abrindo o nosso coração, para que tenhamos essa bênção divina, não dá para ficar sem isso, gente. Não dá. Sabe? Nós somos o resultado daquilo que a gente já foi por várias encarnações. Então, se a minha vida está boa ou ruim, depende de mim cuidar dela e fazer com que ela continue cada vez melhor. A responsabilidade
é só tua. Os hindus, há mais de 6.500 anos antes de Cristo, eles acreditavam num ser supremo e único, mas que ele podia ser desmembrado em divindades. Então, para os hindus existe a trindade de Brahma, que é o criador, de Shiva, que é o transformador, e de Vishnu, que é o mantenedor. A forma que eles tinham de se comunicar com essas divindades eram através de mantras. Tá? Então, é uma forma de oração, o mantra. Para o Shiva, que é o da transformação, tem aquele famoso mantra, Om Namah Shivaya. Om, a causa primária, Deus. Namah, a reverência. Shiva, ou seja, Deus, eu reverencio Shiva, que é o transformador. Ya, Shiva Ya. Ya é a afirmação do poder de Shiva. Então, Om Namah Shivaya, eu reverencio ao transformador, afirmando esse poder. Isso para os hindus é uma oração, que quando sendo feita dentro dos centros energéticos, dentro dos chakras, ativa uma forma de pensamento incalculável de luz. Imagina você afirmar o poder de transformação de uma dificuldade, pulsando luz nos teus centros energéticos. Eram assim que os hindus se relacionavam com Deus. E existem várias outras formas. Tem, depois disso, o budismo, tem os ciganos, tem os egípcios, tem o catolicismo, tem o espiritismo, tem a umbanda. Eu vou estar falando disso no domingo, de uma forma mais aprofundada, e eu gostaria de convidar todos vocês, quem puder vir participar. Vai ser um evento de muita luz, pois a forma mental dessas orações, ela é muito presente na vida de cada um. Mesmo que a gente se afaste um pouco, ela não deixa de existir. Ela continua viva. Basta a gente olhar mais para isso, se dedicar um pouco mais para isso, para que a luz acenda e some com a luz de todo mundo e possa virar um grande ponto de luz, que é o que mais esse planeta precisa. Oração, concentração, dedicação. O mundo material é excelente, só que a gente não pode viver somente a ele, mas a gente também não pode viver somente ao lado espiritual. Como os budistas falam, o caminho do meio, que é o equilíbrio. Viver em equilíbrio com as duas partes, mundo material e mundo espiritual. Estamos aqui com o direito de sermos felizes. Por que não ter uma boa vida? Por que não ter prosperidade? Por que não ter uma boa casa, um bom carro, um bom círculo de amigos? Mas por que não também termos um tempo para se dedicar ao estudo, ao desenvolvimento espiritual, mediúnico, e com isso ajudar outras pessoas? Esclarecimento, discernimento e oração. Quando a gente vem a uma casa espiritual, nós temos alguma dificuldade, que sozinho talvez a gente não esteja mais conseguindo resolver. Então aproveita esse momento agora aqui, nesse solo sagrado, que é o templo espiritual Maria Santíssima, e se conecta com esses espíritos de luz que estão no ambiente, espíritos de cura, de amor e de paz, e faça a sua oração, pedindo para que aquilo que você veio buscar, você obtenha. Você é forte, muito mais forte do que você imagina. Esquece o medo não serve para nada. Coloca amor. Eu acredito muito em cada um, porque eu não vejo o medo, eu vejo o amor em vocês. Então busca lá nos cantinhos do seu coração esse amor, expanda ele,
como uma enorme forma-pensamento, e depois leva isso com você, para dividir com os teus parentes, dividir com os seus colegas de trabalho, e amanhã também, e depois também, sempre, pois a tua luz brilha mais do que milhões de sóis juntos, é a tua essência. Nutre ela todo dia um pouquinho, com uma chuvinha de amor, com uma chuvinha de luz, que com certeza os caminhos se abrem, tudo melhora. Que a alegria cigana permaneça no coração de todos vocês, assim como o amor de Maria Santíssima e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.